Você precisa se nortear da sua bússola, para onde você quer ir, para o seu destino, para o seu sentido. Como você pode se orientar para o seu destino? Como é que você pode se orientar para onde você tem que chegar? E se você tiver isso em mente, você ativa o sábio. E você neutraliza os sabotadores. Boa noite, boa noite, boa noite. Meu nome é Felipe Gonzalez e essa é mais uma edição do programa Hipnoterapia e Autoconhecimento. E esse programa tem esse nome por um motivo muito especial. Porque eu gosto muito das duas coisas, da hipnoterapia e do autoconhecimento, mas nenhuma das coisas pode conviver sozinha. Só com autoconhecimento e sem método, você não vai muito longe. E só com hipnoterapia e sem conhecer a si mesmo, você também não vai muito longe. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que eu sempre trago ferramentas para vocês, ferramentas para a gente poder mudar, ferramentas para você mudar a sua mente, ferramentas para você transformar a maneira com que você pensa. E eu sempre trago alguns insights, algumas coisas aí que a ideia é fazer você pensar um pouco. A ideia é fazer você dar nomes aos bois, como se fala no português claro por aí. Porque se você não identificar algumas das coisas, sua vida não vai para frente. O título do programa de hoje é Vença a Autossabotagem. Vença a Autossabotagem. E se você ficar comigo até o final, você vai entender como vencer a autossabotagem. Primeiro, como dar nome, como rotular, como entender e como vencer. Se você está nas minhas redes aqui, abraço o pessoal que está entrando. Pode deixar suas perguntas, suas dúvidas, mas autossabotagem. Não venha você me dizer que você não se autossabota. Não vem me dizer isso. Eu me saboto sempre. Todo mundo se sabota. A questão é, tem gente que fala, não, tá tudo bem. Esse está longe do caminho do autoconhecimento. Tem gente que trilhou alguns passos já. É mesmo, Felipe, eu pratico autossabotagem. Às vezes eu me saboto num projeto, às vezes eu me saboto para ir na academia, às vezes eu me saboto para começar um plano novo, para ir para aula de idiomas. Às vezes eu me saboto em atividades do lazer. Eu me saboto em várias coisas, Felipe. Esse é o primeiro passo. Tudo tem luz e sombra. Se você olha a história do Peter Pan, como é que é aquela história? É que ele perde a sombra. E quando ele perde a sombra, ele costura a sombra em si mesmo depois. Porque você é luz e você é sombra. Mas cabe a você saber quais são suas sombras. Porque se você acha que você é só luz, não dá. A luz ofusca, até a luz demais ofusca. Então você tem que saber que você é luz e você é sombra e onde estão suas sombras. Jung falava disso, Freud falava disso, né? Todos esses grandes nomes do passado falavam disso. E você precisa saber também. Se você identificar isso, vai ficar mais fácil. Porque a gente pode ir para degraus bem profundos. Hoje tua vida não vai adiante. Por quê? Felipe, porque tem uma doença, tem depressão, tem ansiedade, mas o que tem embaixo disso? Embaixo da depressão, da ansiedade, já aprendi com você, Felipe, tem uma emoção negativa, tem raiva, medo, culpa, etc. Ok, mas o que tem embaixo disso? E é sempre possível você ir para camadas mais interiores. É sempre possível você ir para camadas que estão além e estão abaixo. Sempre. Sempre possível você fazer isso. Sempre, sempre, sempre. Sempre que você olha um pé a mais. Sempre que você olha um passo a mais. Sempre que você olha um degrau a mais. Tudo isso é possível. Tudo isso é possível. Mas hoje a gente vai falar dos sabotadores. E por que os sabotadores existem, você sabe? Se você está nas minhas redes aqui, você pode dar o seu palpite. O sabotador existe porque ele não quer que você cumpra o seu plano. O sabotador existe porque ele não quer que você siga adiante.
O sabotador existe porque não quer que você faça acontecer na vida. Pô, Felipe, mas como assim? Que história é essa? Pois é. Dentro da gente, a gente tem duas forças. Uma força que te prende aqui ao terreno, ao material que você tem que fazer. Algumas correntes chamam isso de ego. E a outra é chamada de self, que é a força maior, a força motriz que te leva para a vida. Só que a força que te prende aqui, que faz você ficar ali no acolchoado, no quentinho, no fofinho, ela é muito primitiva. A gente vem evoluindo há milhares de anos, e essa força é muito primitiva. Essa é aquela força que comandava aquele nosso querido homem das cavernas. Eu conto sempre essa história, em que ele queria ficar na caverna. Ele sai para pescar, ele encontra um bicho no meio do caminho, e ele resolve voltar. E no dia seguinte ele sai, vê um outro bicho e volta e vai indo. Até que no final ele acaba morrendo na caverna, porque ele não consegue sair, porque ele sempre acha que vai ter um bicho lá fora. Então, você tem aí dentro algo que te leva para continuar como está. A tal da zona do conforto. Zona de conforto, não é assim? Eles falam assim: a zona do conforto é uma delícia, pena que não acontece nada lá. E essa é a zona de conforto. Mas, e essa força fica te trazendo. Então ela te sabota porque ela quer a perpetuação da espécie, ela quer que você continue são e salvo, ela quer que você se proteja ao máximo, ela quer que você se mantenha no piloto automático, e ela não quer que você pense. Então é só sobrevivência, é algo muito animalesco, é muito pequeno isso. Se você fica vivendo pensando só na sobrevivência, se você fica vivendo pensando no que você vai comer no almoço e na janta, é pequeno. Pessoal, não estou falando de dinheiro. E qual que é a solução? Quais são esses sabotadores? Mas antes de te falar de sabotadores, anota meus contatos aí. O meu WhatsApp é 011 94361 6104. Para mandar mensagem para minha equipe, para a gente fazer terapia juntos. O meu Instagram é Felipe Gonzalez Oficial, com 0 no meio e 0 no final. O meu YouTube também, se você não se inscrever no canal, se inscreva. E todos os programas de hipnoterapia e autoconhecimento estão lá no Spotify. Pode procurar pelo meu nome lá. E por que eu já dei meus contatos para você? Porque o melhor jeito de você neutralizar e vencer os sabotadores é fazendo terapia. Não tem como eu não te falar isso. Se eu falasse que outro método, seria leviano com você, eu seria mentiroso com você. A terapia é um dos melhores métodos para você superar seus sabotadores. Mas o autoconhecimento também é um método, como eu falei. O nome do meu instituto é Felipe Gonzalez Hipnoterapia e Autoconhecimento. Autoconhecimento é um outro método. E essa teoria que eu vou te falar vem de um livro chamado Inteligência Positiva, do Shirzad Chamine. O que ele fala no livro? Que você tem 10 sabotadores. Você tem um sabotador principal e você tem 9 cúmplices. O sabotador principal, eu vou falar o nome dos 10, se você quiser pegar papel e caneta. Eu vou falar o nome dos 10, mas esse principal todo mundo tem, que é o crítico. É o sabotador chamado crítico. Todo mundo tem esse sabotador. Você que está na minha rede, comenta aqui, você tem ou não tem? O crítico. O sabotador, o crítico, ele critica você, ele critica os outros, ele critica tudo, ele critica quem deu certo na vida, ele critica quem não deu certo, critica tudo. E ele critica para evitar de você fazer o que você tem que fazer. Ele critica tudo e todos para evitar com que você vá para o seu chamado, com que você faça o que você tem que fazer. Esse se chama o crítico, e todo mundo tem o crítico. Mas a gente tem o crítico, no mínimo um cúmplice. O autor, o Shirzad, ele chama de cúmplice. Porque o crítico anda sempre com mais um ou dois. Eu vou ler os outros 9, porque o primeiro chama o crítico, mas faltam 9. Talvez você identifique todos e você fale, puxa, Felipe, eu tenho todos. E agora? Vou te falar, também tenho. Eu vou achar estranho se você me falar que você não tem nenhum. Vou te perguntar o que você está fazendo aqui na Terra, se você não tem nenhum. Todos temos os 10. Mas alguns estão mais acentuados do que outro. Felipe, meu Deus, e agora? E deixa eu te falar uma coisa, não tem sabotador melhor e pior. Todos são sabotadores. Talvez você fale, eu sou melhor, eu não tenho aquele lá, tal, meu vizinho tem, eu sou melhor. Não, não tem. Todos são igualmente ruins, todos atrapalham o teu caminho. Faz sentido?
Quais são os 10 sabotadores? O primeiro é o crítico. O segundo sabotador é o controlador. Conhece ele? É aquele que quer controlar você, a tua vida, o que os outros fazem, principalmente o que os outros fazem. Não faz assim, faz assado, assim tá errado, assim tá certo. Faz do meu jeito. E o controlador diz, puxa, porque se eu não controlar, isso aqui não vai sair direito. E se você é líder de equipe, alguma coisa assim, você pode pegar em você essa frase. Não, mas se eu não colocar os olhos em cima disso, esse projeto não vai sair. Então eu preciso controlar, só que não é você que está controlando. É o sabotador que está fazendo isso. E é a sua parte mais animalesca do cérebro que está fazendo isso. Esse é o primeiro, o controlador. Anota porque eu não vou repetir, hein? O segundo sabotador, o hiperrealizador. Esse sabotador ele quer estar sempre realizando coisas. Ele não vê valor na meditação, no ócio, no não fazer nada, em estar na natureza. Ele não vê valor nisso. Eu quero estar sempre realizando coisas gigantescas para me realizar. Senão não estou bem. Só que nessa de ficar nisso, de ficar fazendo essas coisas, ele deixou de olhar para si. Nessa de ele ficar fazendo coisas gigantes, realizar coisas gigantes, ele deixa de olhar para si. E esse que é o problema. Falamos do controlador, do hiperrealizador. O terceiro sabotador é o inquieto. Ele está sempre pulando de galho em galho. Nada está bom. Então ele faz coisas sempre rasas. Ele não aprofunda em nada. Ele não aprofunda em teoria nenhuma, em técnica nenhuma, em emprego nenhum, em função nenhuma. Ele é inquieto, ele fica pulando daqui para lá, ele quer que os outros façam o mesmo. Eu preciso ficar inquieto, porque se eu não ficar inquieto, a vida não vai resolver. Eu preciso ficar inquieto, porque se eu não ficar inquieto, eu não vou chegar no meu objetivo. E na verdade é o oposto. Ele se mantém inquieto, ele chega nos objetivos, mas chega às custas de muito estresse. Chega às custas de muita briga, de muita batalha. E esses 3 primeiros sabotadores pertencem a um tipo de estilo. O estilo de afirmar coisas. Tem 3 tipos de estilo: afirmar, conquistar e evitar. Mas esses 3 primeiros são do estilo afirmar. O controlador quer afirmar. O hiperrealizador quer se afirmar na vida. O inquieto também quer afirmar. Os 3 primeiros sabotadores. Já identificou eles em você, sim ou não? Os próximos 3 sabotadores que querem conquistar. O estilo deles é conquistar as coisas. Quais são? Insistente. O insistente, você pode olhar ele como aquele que tem a síndrome da perfeição. O insistente é o perfeccionista. Não, eu preciso fazer assim, precisa acontecer tal coisa. Eu só vou ser feliz quando eu ganhar 10 milhões de reais, só vou ser feliz quando eu trocar de casa. Esse é o insistente. E ele fica insistindo na perfeição absoluta, na perfeição plena das coisas. Esse é o insistente. Você tem esse sabotador, sim ou não? O próximo ele é curioso, e o próximo muita gente tem e fala, Felipe, mas isso faz mal? Pois é. O próximo sabotador é o prestativo. O prestativo é assim, eu preciso ajudar os outros. Sempre os outros primeiro e eu depois. Sempre os outros primeiro e eu depois. Eu em último lugar. Eu preciso fazer o que todo mundo quer que eu faça. Eu preciso fazer o que todo mundo espera de mim. E ele não olha para si. Então esse é o nosso 5º sabotador. A gente falou já do controlador, do hiperrealizador, do inquieto, do insistente. Esse é o prestativo. Você se identifica com ele? Você faz muito mais pelo outro do que você faria por você? Se você faz muito mais pelo outro, cuidado. Você lembra quando você está no avião e tem uma turbulência, a aeromoça fala, coloque primeiro a máscara em você e depois nos seus filhos, depois nas crianças. Porque se você não estiver bem, quem está do teu lado, quem está menos protegido que você, não vai estar também. Então a máscara em você primeiro e depois no outro, né? Porque se o outro precisar de você, você vai estar com oxigênio dentro de você e você vai poder salvar o outro. Faz sentido? Próximo sabotador, esse é muito bom, o hipervigilante. O hipervigilante, ele fica sempre achando que as coisas vão dar errado. Ele fica sempre aquilo, mas você fala, vou viajar, mas será que lá é seguro?
Não, eu vou trocar de emprego, mas sei lá, será que vai acontecer lá? Mas lá é uma empresa segura? Como é que é isso? Não, mas eu vou abrir um empreendimento, mas eu tá trocando o governo no Brasil, o que vai acontecer agora? O hipervigilante, ele está sempre ali atento. Ele está sempre pensando o que pode acontecer. Ele está sempre pensando o que pode estar por trás das coisas, o que pode dar errado. Esse é o hipervigilante. Conhece esse? Os 3 últimos sabotadores, que são da linha, do estilo de evitar as coisas. Evitar as coisas. Então, falamos de vários sabotadores. O controlador, o hiperrealizador, o inquieto, o insistente, o prestativo, o hipervigilante. O próximo agora é o esquivo. Ele está sempre fugindo. Você chama ele para fazer uma coisa, ele dá um jeito de fugir. O esquivo é que ele fica em cima do muro. O esquivo que você pergunta para ele, você prefere sal ou açúcar? Doce ou salgado? Ah, qualquer um. Você prefere praia ou campo? Ah, não, o que me levar eu vou. E o esquivo também evita conflito. O esquivo é aquele pacificador, fala, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu me sinto bem assim. Ah, desse jeito tá bom assim também. Ele tá sempre fugindo para ele não dar a opinião dele, então esse é o esquivo. O 8º sabotador, estamos quase acabando. A vítima. Ó céus, ó vida, ó azar. Não é aquele personagem antigo? Ele se faz sempre de vítima. Eu sou um coitado, a vida bateu muito em mim. Não tinha ninguém para me ajudar, não tem ninguém para me ajudar. Olha o que fizeram comigo, olha a minha doença, olha o meu problema, olha o meu trauma, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo. A vítima. A vítima. Ele sempre se faz de vítima, ele é menos do que os outros. Por isso que ele está na linha dos sabotadores que evitam as coisas, né? A vítima. Ele se faz de vítima toda hora. Se você tirar esse papel de vítima dele, putz, ele morre, ele some. É vítima. O último sabotador, o hiperracional. Ele não quer entrar em contato com as emoções. Como ele não quer entrar em contato com as emoções, ele racionaliza tudo. Quando você fala para ele de meditar, de compaixão, etc., ele racionaliza tudo. Então, você tem todos os sabotadores. Você tem o crítico, mas esses 10 sabotadores. O controlador, o hiperrealizador, o inquieto, o insistente, o prestativo, o hipervigilante, o esquivo, a vítima, o hiperracional. Você tem todos. Todos. E alguns aparecem em umas horas, outros não. E todos temos todos. Mas tem um antídoto para isso. Qual o antídoto? É ir para o sábio. Porque o autor do livro diz que os sabotadores estão na parte mais animal do cérebro, mais instintiva, nessa base do cérebro. Porque o cérebro é instintivo. Mas se você usar essa parte de trás aqui da testa, se você usar a parte da testa que a gente chama de córtex pré-frontal, você consegue acionar o seu sábio. Você tem um sábio interior aí. E se você aciona o sábio, você consegue neutralizar os sabotadores. Tem 2 jeitos para você neutralizar os sabotadores. Ou melhor dizendo, 3 jeitos. Tem muitos jeitos. Mas eu vou falar algumas formas. Eu vou falar 2 jeitos para você fazer já e uma 3ª forma que é muito boa também. A primeira forma para você neutralizar os sabotadores é você usar a racionalidade para você pensar. Pô, o que eu preciso pensar agora? O que eu preciso fazer agora? O que eu posso fazer de diferente agora? Então o sábio ele tem 5 poderes. O primeiro poder é ele falar ter a mente aberta de curiosidade. O que eu posso fazer de diferente nessa situação? Como eu posso fazer diferente? Esse é o primeiro superpoder do sábio que você pode usar no dia a dia. Mente aberta, curiosidade. O segundo superpoder do sábio é a compaixão. Será que você está se tratando com compaixão ou você está só no chicote? Será que você se trata na compaixão? Ou você está só se cobrando demais sem parar? Então, o segundo poder é a compaixão. Então, você tem 10 sabotadores de um lado, de outro lado o sábio, que está nessa parte do cérebro aqui, você pode usar ele sempre que você quiser. O sábio tem a mente aberta, o sábio tem compaixão. Segundo poder. O terceiro poder é a inovação. Como eu posso fazer isso de maneira diferente? E se eu fizer dessa forma? E se eu fizer dessa outra forma? E se eu fizer desse jeito e desse outro jeito? Sabe? Tudo tá relacionado, né? A mente aberta, a curiosidade, a compaixão. O terceiro poder é a inovação. O quarto poder do sábio é os valores. Você precisa se nortear pelos seus valores.
Você precisa se nortear da sua bússola, para onde você quer ir, para o seu destino, para o seu sentido. Como você pode se orientar para o seu destino? Como é que você pode se orientar para onde você tem que chegar? E se você tiver isso em mente, você ativa o sábio. E você neutraliza os sabotadores. E o quinto superpoder do sábio é a ação. Vai lá e faz. O feito é inimigo do perfeito, lembra? Vai e faz. O Google está sempre lançando produtos, ele nunca lançou um produto que está na excelência. Ele tem aquela versão beta. Ele lança uma versão beta, depois lança outra versão e outra, e vai sempre melhorando. É um processo de melhoria contínua. Então vai lá e faz. Anotou os 5 poderes? Mente aberta, compaixão, inovação, os seus valores e ação, que é o mais importante. Esse é o primeiro jeito de você combater os sabotadores e vencê-los. O segundo jeito é você dar nome para eles. O meu, quando vem o crítico, eu falo, lá vem o crica aí. Então você pode dar nomes. Aí eu olho e falo, lá vem meu lado vítima. Ele está querendo falar comigo que eu sou um coitado, que eu não posso fazer. Ou se não, eu estou lendo um livro, estou na metade de um livro, quero começar outro, depois leio outro na metade e falo, lá vem meu inquieto aqui, que é conhecimento raso sem parar. Então, usar o sábio e dar nome para os sabotadores. Quando você faz isso, fica mais claro. Quando você identifica eles, entre aspas, como entidades aí, como se fossem personalidades, entre aspas, dentro de você, fica mais fácil de você vencê-los. Então você olha e você fala, olha quem está aí, ó. Olha só o prestativo aí. Olha a vítima aí. Olha aí o insistente, mais uma vez, querendo a perfeição. Olha o esquivo, querendo fugir do jogo, fugir das responsabilidades. Olha quem está aí. Só foge da responsabilidade. Olha o hiperracional, que é racionalizar tudo. Usa os poderes do sábio. Dá nome para os sabotadores. Terceira dica. A hipnoterapia é a sua melhor amiga para você superar tudo isso. Porque você não percebe, mas dentro de você tem várias camadas. Dentro de você tem várias coisas. Você tem os problemas que você conhece, como eu disse agora, como depressão, ansiedade, pânico, fobias, traumas. Embaixo você tem emoções, mas mais embaixo você tem a tua motivação de vida. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu não tenho? Porque, deixa eu te contar uma coisa, os sabotadores, eles foram criados na sua infância. Os sabotadores, eles foram criados como mecanismos de defesa para você enfrentar o mundo. Os sabotadores foram criados como uma forma de te blindar e te dar ferramentas para você enfrentar esse mundo duro que a gente tem hoje. Então, você precisa fazer o quê? Você, versão adulta, visitar a tua versão infância. E a hipnoterapia é uma terapia que faz uso da hipnose. A hipnose é um estado de foco, imaginação e concentração, que você entra lendo um livro, vendo um filme. E a hipnoterapia é muito poderosa por isso, porque não usa drogas, não usa remédios, não usa nada. Usa esse estado que é só seu. A gente coloca nesse estado interiorizado e você vai estar sempre presente, sempre consciente, não vai sair do seu corpo, não tem nada a ver com isso. Mas você vai olhar para dentro. E você vai conseguir acolher essas versões que no passado tiveram que criar esses sabotadores para poder sobreviver na vida. Não seria bom você viver sem sabotagem? Não seria bom se você fosse viver cumprindo o seu propósito, o seu sentido de vida? Não seria bom se você identificasse as raízes, as origens de tudo isso, o que tem por trás de tudo isso? E a hipnoterapia se presta a fazer isso. A hipnoterapia te ajuda a eliminar a sabotagem, a resolver suas emoções, a resolver sua depressão, pânico, ansiedade, fobias, compulsão, etc. Anota meus contatos. O meu WhatsApp para falar direto agora comigo, com a minha equipe, 011 9 4361 6104. 011 9 4361 6104. Anotou? O meu Instagram, Felipe Gonzalez Oficial, com o Z no meio e Z no final. O meu canal do YouTube, Felipe Gonzalez Oficial, também se inscreve lá, porque todos os programas do Hipnoterapia e Autoconhecimento vão para lá. E minha playlist no Spotify, se você digitar Hipnoterapia e Autoconhecimento ou Felipe Gonzalez, você vai me achar também. E a hipnoterapia visa fazer isso. Eu quero te ajudar a você se ajudar. Eu quero te mostrar as ferramentas. Eu quero mostrar para você que está tudo dentro de você. Assim como os sabotadores estão aí, os 10 sabotadores estão aí, o sábio também está. O sábio também está e vai permitir com que você tome muitas decisões melhores e vai permitir com que você acione o seu sentido da sua vida e onde você tem que chegar.
Combinado? Espero que vocês tenham gostado dessa edição. Ela foi muito especial para mim, porque quando eu olhei os meus sabotadores, isso mudou a minha vida. E espero muito que tenha mudado a sua vida também. Meu nome é Felipe Gonzalez e essa foi mais uma edição do programa Hipnoterapia e Autoconhecimento. Até a próxima.